Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre é realmente preciso comer de 3 em 3 horas ou o jejum é a melhor estratégia? Então, até há pouquinho tempo atrás, era a orientação geral fazer refeições a cada 3 horas. Isso para evitar grandes volumes alimentares, para a gente não sentir fome, e uma tentativa de aumentar o metabolismo basal. No momento que a gente está digerindo alimento, a gente também está gastando calorias, né? Porém, os últimos estudos, eles apontam inúmeros benefícios com o jejum. Isso porque se a gente parar para pensar nos nossos antepassados, lá nos homens das cavernas, eles não tinham essa facilidade ao alimento que a gente tem hoje. Eles não tinham geladeira em casa, posto de gasolina na esquina, padaria, né? Mercadinhos. Então, eles se alimentavam quando eles tinham acesso à comida, depois de caçar, e ficavam longos períodos em jejum. E hoje os estudos estão mostrando, entre os benefícios dessa aplicação do jejum, redução na glicemia, né? Então, na glicose, pacientes diabéticos ou resistentes insulínicos, eles têm melhoras absurdas nos níveis de glicose só por ficar períodos sem alimentação, sem colocar a glicose para dentro. A gente tem também redução no risco cardiovascular, pressão sanguínea, melhora da microbiota intestinal e até redução nas doenças de câncer. No momento que a gente tem uma restrição energética e o corpo ele precisa definir para quem que ele vai mandar energia. Ele não tem energia sobrando. Então ele vai nutrir somente as células principais, né? As que têm função primordial. E acaba limitando aquelas células de crescimento rápido que vão consumir muita energia, como é o caso de células como o câncer. Então a gente consegue fazer essa seleção aí natural. Então o jejum ele tem apontado assim muitos benefícios para a maioria das pessoas, né? Claro, a gente tem que lembrar que grupos, por exemplo, crianças, adolescentes, pessoas que têm tendência a algum distúrbio alimentar, pode não ser uma estratégia muito interessante ser utilizada, né? E o jejum ele não precisa ser utilizado somente com o objetivo de perda de peso. Geralmente, sim, ele está associado a uma estratégia para perda de peso, porque o momento que a gente fica períodos longos sem alimentação, são períodos que a gente não está ingerindo calorias. Quando a gente tem essa limitação, a gente se condiciona a não consumir alimentos. E geralmente as nossas escolhas alimentares não são muito saudáveis. Então, quando a gente se condiciona a não consumir, a gente já está restringindo a quantidade de calorias. E isso pode ser uma boa estratégia. Mas não necessariamente as pessoas que fazem jejum, que seguem um estilo de vida de jejum, eles emagrecem, né? Ficam emagrecendo. Vai depender da ingestão calórica nessa janela alimentar. Então, o jejum, existem vários protocolos, né? Começando aí com 12, 14, 16, 18 horas de jejum. Tem de dias alternados, então tem pessoas que chegam a ficar 24 horas sem comer, 2 a 3 vezes na semana. Então, existem diversos protocolos, tá? Os estudos mostram grandes resultados com um jejum aí de entre 15 e 18 horas. Claro que o ideal é sempre a gente fazer um acompanhamento nutricional, porque a gente precisa de um período de adaptação. O nosso corpo ele tá mal acostumado, a gente acabou deixando ele mal acostumado, dando, né, nutriente o tempo todo. Hoje a nossa vida gira em torno da comida, da alimentação. Quando a gente precisa conversar com alguém, vamos tomar um café, vamos jantar em tal lugar, almoçar. Então, a gente está sempre hiperestimulados, né? A gente está sempre nutrindo o corpo e ele esqueceu como é que ele pode produzir energia através da gordura, que seria a nossa reserva aí, de calorias. Então, esse período a gente tem que ter aí um cuidado especial. A gente pode sim também praticar atividades físicas em jejum, que era um mito que até há pouco tempo atrás não era indicado. Hoje a gente sabe, tem até resultados, né, divulgando aí benefícios. Então, assim, cada indivíduo é único, a gente tem que respeitar, né? Pode ser feito, o ideal é com acompanhamento, assim como comer de 3 em 3 horas também não está errado, tá? Inclusive, eu recebo pacientes no consultório e quando o objetivo desse paciente é uma hipertrofia, ela é uma pessoa que ela precisa ter um superávit calórico, então ela precisa consumir muitos alimentos, né? Uma quantidade muito grande. E fica difícil, às vezes, colocar em poucas horas essa quantidade alimentar. Então, a gente pode sim fazer planos com refeições a cada 3 horas, vai depender do objetivo de cada paciente, tá? Mas, em geral, a questão do jejum, ele tem apresentado diversos benefícios e, de repente, você pode ser uma pessoa a se beneficiar com o jejum também, tá certo?
Então, vamos dar uma atenção, de repente dar uma pensadinha, porque realmente foge do nosso dia a dia. Como assim ficar um tempo sem comer? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais, a gente já falou sobre fome, e quando a gente come os alimentos certos, a gente não sente fome. Isso é muito interessante. E o jejum, ele está associado também a uma melhora cognitiva. Então, quando a gente produz os corpos cetônicos e eles viram o nutriente do nosso cérebro, a gente consegue focar mais e render mais. Então, pode ser uma estratégia bem interessante também, tá certo? Espero que tenham gostado das dicas. Até mais!